nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo. A Bíblia, ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio. Entre os 35 países pesquisados, apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja, desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja, enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu. Tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas, que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam um compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra, e por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo: olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão.
Se você entrar no site do governo federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura. E todas elas são questão fechada para o PT. Todas elas estão aqui, nesse vídeo. Tá? E mais, se você olhar, você vai ver como a máquina estatal está mobilizada. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Justiça, isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Saúde. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor eu nunca fiz isso, eu não estou dizendo para você votar em A ou B, eu vou dizer para você em quem não votar. Em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. E se Deus julgar a nossa terra, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida, porque eu faço parte dessa terra. Porque Deus não tolera iniquidade. Amém? Eu disse aos irmãos de manhã e repito, que essas palmas se transformem em oração e que transformem em seriedade nessas questões que temos, porque a nossa nação sofre nesse tempo. Além de excrementos, o que é que uma mulher e uma mulher podem produzir? Absolutamente nada. A esterilidade desses atos sexuais não pode ser equiparada à grandeza e à fertilidade dos atos que Deus quis e planejou, que é o ato entre um homem e uma mulher. E a Igreja Católica não pode, não deve, e se Deus quiser, não irá se calar diante desta perversão. Nós não estamos querendo colocar nenhum homossexual na cadeia, como eles, aliás, querem me colocar na cadeia. E a você também, se você abrir o bico. Porque já existe no Congresso, tramitando uma lei, PL 120, que pretende punir como crime inafiançável qualquer ato de discriminação contra pessoas que advogam o sexo com o mesmo sexo. Eu não quero colocar nenhum homossexual na cadeia. Enquanto houver sociedade cristã, os homossexuais continuarão tendo o direito civil de ter as relações sexuais que quiserem, sem ser ameaçados com a cadeia. Mas, por favor, não queiram calar a nossa boca e não queiram nos obrigar a achar tudo isso muito bonito e decente. Uma coisa é um crime, outra coisa é um pecado. O homossexualismo não é um crime, mas é um pecado. Porque não está no projeto de Deus, porque Deus não o quis. Todo homossexual, enquanto os valores cristãos guiarem o nosso país, todo homossexual terá todo o direito de sê-lo, de ser homossexual o quanto quiserem, e de fazer os atos sexuais que quiserem, mas não queiram que os elogiemos por isto. Não queiram que nós achemos tudo isso muito santo e decente, porque a palavra de Deus nos proíbe. Criminalizar, esta minha opinião, é criminalizar o cristianismo. Esta PL 120 está simplesmente pretendendo criminalizar o cristianismo. Vocês sabem que já está em vigor essa realidade no nosso país, não através de lei, mas através de jurisprudência. Aconteceu em Fortaleza, que uma igreja evangélica pagou e colocou outdoors na cidade, cartazes com versículos bíblicos e nada mais. Os versículos da Bíblia que dizem que o homossexualismo é um pecado. Simplesmente, abre aspas, a frase da Bíblia, fecha aspas, a citação. Só isso. Um grupo de direito dos movimento dos direitos homossexuais entrou com uma ação contra esta igreja e o juiz mandou retirar os cartazes.
Vocês sabem o que é isso? Isso significa que o cristianismo no nosso país já é um crime. Para alguns juízes, já é um crime. Para alguns juízes, ter a opinião da Bíblia é um crime. E assim, eles vão instalando esse tipo de aberração no nosso país. En Cuba, después de 40 años de revolución, mucha gente se pregunta, ¿cómo los cubanos de entonces permitieron que se estableciera un régimen totalitario? Y la respuesta es muy simple, porque Fidel los engañó. I know your words. First of all, if we are communists, and of course, I have to make very clear that we are not communists. Very clear. Ojo pelao. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Él decía que la revolución era tan cubana como Las Palmas, que era humanista, que era marxiana. Todo mentira. Por eso, mi hermano, cuando te vengan con cuentos sobre revoluciones, bla, 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 ojo pelao. Haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial. El régimen castrista, desde su llegada al poder en enero de 1959, instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder. Miles de opositores a la naciente revolución cubana fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas. Si el Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo, primeiro, a sua posição em relação ao aborto. E segundo, se a senhora passou pela experiência de fazer um aborto. Olha, eu acho eu duvido que alguma mulher, e acho que, por exemplo, falando com você sabe disso, defenda e acha o aborto uma maravilha. O aborto é uma agressão ao corpo, né? Além de ser uma agressão, dói. Né? Além de doer, imagino que a pessoa saia de lá muito baqueada. Eu acho que o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E que você não pode hoje segregar mulheres e deixar que certos métodos que hoje são encontradiços. Né? Na população de mais baixa renda, você vê uma porção de gente, principalmente nos grupos de mulheres, você vê essa conversa muito forte. O uso das agulhas de tricô, aquelas compridas, o uso de chás absurdos, o uso de métodos absolutamente medievais e, enquanto isso, segmentos a uma certa falsidade social que as mulheres mais alta renda